qualquer maneira, nós estamos prontos para ouvir a palavra de Deus, amém? E nessa noite nós temos o privilégio de ter com a gente o pastor Ageu Silva. Quero convidá-lo para que venha aqui à frente. Ele esteve conosco semana passada, e participando do culto, e hoje é um prazer tê-lo aqui, pastor Ageu. Pastor Ageu, nós somos amigos há muito tempo. Ele poderia ser meu pai, não é verdade? Eu acredito que sim. Eu e a Rebeca devemos ter mais ou menos a mesma idade. Mais ou menos, né? Mas nós nos conhecemos há muitos anos. O pastor Ageu foi o pastor titular, creio que hoje ele está aposentado. Como pastor lá? Não vou falar. Ah, vai falar, ele vai dar os detalhes. Mas ele foi pastor de uma grande igreja lá em São Paulo, uma igreja que serviu de modelo para mim, durante muitos anos. E interessante que durante todos os primeiros anos que eu morei aqui nos Estados Unidos, toda semana eu recebia o boletim da sua igreja, pastor Ageu. Foram fiéis e mandaram o boletim para mim durante todos aqueles anos. Eu nunca fui membro lá, mas de vez em quando eu ia lá, o Cristina ia lá, falava para as mulheres, a gente sempre se interagia, e eu pedi a ele que mandasse, talvez ele nem lembre disso, mas durante muitos anos eu recebia, e ainda tenho vários deles, vários desses boletins, eles têm sido uma bênção na minha vida. Que Deus abençoe e use do poder do Espírito Santo. Graças a Deus. Eu não sabia que o pastor Miguel tem 40 anos. Amém. Louvado seja Deus. Com a permissão do pastor Miguel, eu gostaria de fazer essa observação. Eu não me aposentei, irmãos. Eu passei a presidência da igreja e faço parte da equipe pastoral da sede, que tem 5 pastores. Eu sou um dos 5 pastores, né? Não, e eu disse que a aposentadoria compete a Deus fazer na minha vida. Não sei quando eu vou parar. Eu digo sempre que enquanto eu tiver fôlego, quero servir ao Senhor. Eu fiz uma espécie de acordo com a minha igreja. Eu falo minha, mas não é minha, né? A igreja é de Jesus, eu sou zelador só. Quando eu fiz 70 anos, eu disse, irmãos, eu quero passar o cajado na vertical, não na horizontal. Porque se for na horizontal, não estou passando o cajado. Alguém está tomando. Mas eu quero, sim, estar vivo e passar o cajado para as mãos do meu sucessor. E graças a Deus, no início do ano passado, eu pude fazer isso e com alegria, com alegria. E até eu disse para aquele que me sucedeu, eu vou agora para o fim da fila, né? Eu faço parte da equipe e quero continuar servindo ao Senhor enquanto tiver fôlego de vida. Ou quando o Senhor falar, para, né? Mas estamos trabalhando. Nós estamos visitando algumas congregações, nós temos 3 congregações no Nordeste do Brasil, e é sertão, não é na praia, não, é no sertão, né? No lugar difícil, lugar pobre, e graças a Deus eu fui agora, nós estamos em maio, eu fui agora em abril, final de março, fomos dar posse ao novo pastor, a uma congregação de uma cidade de 6.000 habitantes, uma cidadezinha pequena. Implantamos a igreja há 5 anos atrás, e o pastor que estava lá, ele pediu para sair por questão de saúde, e nós, agora, passado um ano, nós levamos um outro pastor para lá. E uma alegria, meus irmãos, poder estar com os irmãos nesse sertão. E voltando para São Paulo, se Deus quiser, nesta semana, nós temos compromisso com uma igreja que emancipamos em Presidente Prudente. Vamos estar pregando lá uma igreja que nasceu em 77, no ano que a Rebeca nasceu. E essa igreja já foi emancipada. Hoje ela tem mais 3 congregações na cidade. Graças a Deus que a obra tem se desenvolvido. Eu quero agradecer ao pastor Miguel pela confiança de permitir pregar, né? E ele não falou nem o tema. E aquilo que Deus colocou no meu coração, quero falar para os irmãos nesta noite. Nós temos quanto? 40 minutos. Eu vou pedir a paciência dos irmãos se passar, 41, 42. Né? Amém. Irmãos, gostaria de falar nessa noite sobre o valor da presença de Deus em nossa vida
e na vida da nossa família. O valor da presença de Deus na nossa vida e na vida da nossa família. E eu aqui escolhi vários textos, mas eu vou ler, dada a quantidade e o tempo, eu vou ler, meus irmãos, parte desses textos que escolhi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículos 19 a 21, 3 versículos apenas. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca, venham e levem para vocês. E ainda, meus irmãos, um outro texto, eu estou lendo aqui porque transcrevi. Obrigado, irmãos, acho que assim eu me acomodo melhor aqui também. O outro texto que eu quero ler, meus irmãos, está em 1º livro de Crônicas, capítulo 13, versículos 12 a 14. Diz assim: naquele dia Davi teve medo de Deus e perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, o de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou a família e tudo o que ele possuía. Repito, versículo 14. E a arca de Deus ficou na casa dele, na casa de Obed-edom, por 3 meses, e o Senhor abençoou a família e tudo o que ele possuía. Irmãos, o propósito da palavra, da mensagem dessa noite, é desafiar a cada um de nós, e como igreja, nós buscarmos intensamente a Deus no nosso cotidiano, nas lutas diárias, e desfrutar, meus irmãos, das bênçãos da presença de Deus em nossa vida e na vida da nossa família. A igreja é a somatória das famílias. A igreja não existe, meus irmãos, sem estas células mães que são as famílias. Irmãos, o início do avivamento espiritual em Israel aconteceu quando Davi se lembrou da Arca da Aliança e resolveu trazê-la para Jerusalém. Esta arca estava, meus irmãos, esta cidade de Quiriate-Jearim estava a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém. Estava, meus irmãos, lá guardada, e a arca, meus irmãos, ficou fora dos domínios de Israel por 80 anos. Ou seja, fora da sede do domínio de Israel por 80 anos. Irmãos, eu não tenho 80 anos e coisas da minha infância parece que já se passaram muitos anos. E a arca, que é um símbolo da presença de Deus, ficou, meus irmãos, fora dos domínios de Israel durante 80 anos, mesmo porque os filisteus roubaram a arca e levaram para si, e foi um problema muito sério. Irmãos, a Arca da Aliança era o símbolo da presença da Trindade divina. A Arca da Aliança, na Arca da Aliança havia as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos, e que representava a presença do Pai, a vontade do Pai. Havia também um pote que conservou um maná que eles colheram no deserto para memória de todos os israelitas. Maná, meus irmãos, era o pão e simbolizava a pessoa de Jesus, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu.
Então o maná, meus irmãos, tinha essa representação. E tinha também, meus irmãos, nessa arca, a vara de Arão, o cajado de Arão, que havia florescido numa prova que Moisés fizera diante de Deus. A arca, meus irmãos, como eu disse, permaneceu 80 anos fora dos domínios de Israel. E nesse período, meus irmãos, permaneceu por 20 anos na casa de Abinadab. Os irmãos são familiarizados com a Bíblia. Esses nomes não são estranhos, são uns nomes esquisitos que a gente não põe hoje nos nossos filhos. Mas Abinadab era o segundo irmão mais velho de Davi, filho de Jessé. E a arca permaneceu na casa dele por 20 anos. E ele consagrou Eleazar, o seu filho, para que tomasse conta da arca, daquele objeto sagrado que ali estava. Irmãos, embora não fossem levitas, os filhos de Eleazar, que eram Uzá e Aiô, eles foram escolhidos, meus irmãos, para transportarem a arca da cidade de Kiriat Jearim para Jerusalém. Guiando, meus irmãos, guiando um carroção que fizeram especialmente para transportar esta arca da aliança. E esta atitude, meus irmãos, contrariou a palavra de Deus, a vontade de Deus, em relação, meus irmãos, à arca. Porque lá em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 12, nós encontramos que somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu para ficarem sempre a seu serviço. A arca só podia ser transportada por levitas, e os filhos de Eleazar não eram levitas, portanto eles não poderiam fazer o transporte da arca. Houve um acidente, meus irmãos, durante esse transporte. Os bois daquele carro, eles tropeçaram, a arca ameaçou cair da carroça, e Uzá segurou a arca, e isso, meus irmãos, não agradou a Deus. Não agradou a Deus porque, meus irmãos, ele pôs a mão na arca para não permitir que ela caísse. E, meus irmãos, Deus matou Aiô ali, aliás, Uzá, ali naquele momento, quando ele colocou as suas mãos, porque ele não era um levita. Irmãos, Davi desejou trazer a arca da aliança para a capital do reino, Jerusalém. Ele fez a coisa certa, a coisa correta, mas de modo, meus irmãos, errado. Ele não podia, meus irmãos, transportar dessa maneira. A intenção foi boa, mas a execução, ou seja, a maneira de fazer não foi correta. Nós podemos ter boas intenções, mas, meus irmãos, nós precisamos também observar as maneiras corretas de fazê-las. Irmão, nós precisamos ter cuidado com o fogo estranho em nosso meio, na presença de Deus. Há, meus irmãos, manifestações que não são de Deus. Há manifestações, meus irmãos, que podem ser obras da carne, podem ser obras do inimigo, e que não são de Deus, e que às vezes, inadvertidamente, nós achamos que são coisas de Deus. Não sei se aqui na América acontece isso, mas no Brasil isso é muito comum, acontecer isso que eu estou falando. Irmão, nós temos que valorizar a presença de Deus em nossa vida, em nossa casa, na nossa família, e também, meus irmãos, da igreja. A sua presença, meus irmãos, a presença de cada um, e eu, no domingo passado, eu ouvi o aviso a respeito das células, e por isso eu posso dizer, a sua presença nas células semanalmente, na casa dos irmãos, traz bênção para a sua vida. É a igreja reunida no pequeno grupo, em que você pode participar da discussão do assunto da palavra de Deus. Isso edifica, isso, meus irmãos, enriquece o nosso conhecimento e aumenta a nossa fé. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o que era a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Era, meus irmãos, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Nós encontramos lá no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 3 e 4, esta informação de que a arca representava a majestade e a glória de Deus.
Diz assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que florescera e as tábuas da aliança. Isso nós vemos lá em Hebreus, centenas de anos mais tarde, meus irmãos, quando ela foi instituída. Era, portanto, meus irmãos, um símbolo, não era um objeto de adoração, de idolatria. Era, meus irmãos, uma lembrança, um memorial da presença de Deus no meio do povo. Agora, quais são os significados do conteúdo, ou seja, daquilo que estava dentro da arca? O maná, como eu disse, meus irmãos, há pouco, foi alimento para o povo de Israel na sua caminhada no deserto. Quando eles reclamaram que estava faltando alimento, eles já tinham matado os cordeiros, os cabritos, os bois na sua caminhada e já estava faltando alimento. E eles clamaram a Moisés que eles estavam com fome, querendo alimentos. E meus irmãos, o pior é que eles estavam lembrando da sua velha vida, dizendo: que saudade nós temos das nossas panelas de carne no Egito. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos o que comer. Nós tínhamos os nossos pepinos, nossos melões. E meus irmãos, assim reclamando. E quando Moisés se dirige a Deus em oração, Deus fala com ele, fala: Moisés, não é contra você que eles estão insatisfeitos, é contra mim. Mas eu vou mandar. E Deus mandou, meus irmãos, como que uma neblina que caía sobre a relva ou sobre a areia, era para que os israelitas colhessem aquilo, ajuntassem aquilo e fizessem uma massa e fizessem pão com aquilo que caía, meus irmãos, do céu. Era um maná, chamavam de maná. Eram como sementes muito pequenas e, meus irmãos, eles se alimentavam dessa forma e durante muito tempo. E não adiantava, meus irmãos, ser esganados, ou seja, colher além do que pudesse comer, porque no dia seguinte aquilo estava podre. Era para colher a cada dia o alimento, meus irmãos, para aquele dia. Isso nos faz pensar, meus irmãos, que as experiências passadas foram ótimas, mas não devemos, meus irmãos, viver só das experiências passadas. Nosso alimento precisa ser a cada dia, renovando a nossa experiência com o Senhor e com a sua palavra. Irmãos, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, quem receber a Jesus como Senhor e Salvador, estará desfrutando, meus irmãos, desse alimento espiritual, que é o pão da vida, para viver, meus irmãos, não apenas enquanto estiver aqui na terra, mas viver eternamente nos céus. Queixar-se, meus irmãos, do alimento que se tem é demonstrar ingratidão e insatisfação. Eu sei, meus irmãos, eu pastorei a igreja, pastorei durante 46 anos a igreja, quando agora passei o cajado. Aliás, pastorei por 45, agora ela fez 46 anos. E quantas vezes eu já ouvia insatisfação. Outras igrejas têm isso, outras igrejas têm aquilo. Até um dia desses estavam reclamando do nosso púlpito. Nosso púlpito não se altera. Né? A fachada do púlpito não se altera. Tem igreja que tem mais luminosidade. Falei, gente, você é dizimista? Né? Nós gostaríamos de ter o suficiente para poder fazer esse tipo de reforma. Mas as nossas entradas, as nossas saídas não estão equilibradas. Nós precisamos ser prudentes também naquilo que nós fazemos. E quando tiver condições, vamos fazer. Irmãos, ficar andando também por aí de igreja em igreja, meus irmãos, está arriscado a comer coisa que estragada, coisa que não é, meus irmãos, alimento. Essa palavra, eu estou me referindo ao que o pastor Walter Rodrigues falou na nossa igreja certa vez. E os irmãos conheceram o pastor Walter Rodrigues.
falou, olha, gente que fica andando de igreja em igreja, buscando para cá e para lá, está arriscado a comer coisa que vai estragar o seu apetite, ou vai envenenar-se. Segunda coisa, meus irmãos, tinha a vara de Arão. Nós já dissemos, meus irmãos, que era o símbolo do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, aquele acontecimento do florescimento, ou de brotar a vara, juntamente com as demais 11 varas, numa prova que Moisés fez diante do Senhor, isto, meus irmãos, representou uma unção de Deus sobre a família de Arão, para ser, meus irmãos, um guia espiritual entre o povo. Deus, meus irmãos, tem derramado unção sobre a igreja. Eu sei que aqui também Deus tem derramado, Deus tem abençoado a igreja entre nós. Não é hora, meus irmãos, de nós nos queixarmos contra o Senhor ou contra a liderança da igreja. É hora, meus irmãos, de nós louvarmos a Deus, de juntar as nossas forças e levar o evangelho a muita gente para ser salvo nesta grande cidade. E principalmente brasileiros. Já que nós somos uma igreja de brasileiros, há muito brasileiro perdido, não apenas, meus irmãos, no que fazer na cidade, mas perdido, meus irmãos, espiritualmente, estão a caminho do inferno e precisam ser alcançados. Irmãos, é hora de nós levantarmos um clamor ao Senhor, para que o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor, sejam derramados intensamente sobre nós, com amor pelos perdidos. Se nós não amarmos os perdidos, irmãos, dificilmente nós vamos buscá-los, nós vamos alcançá-los. Eu me lembro, meus irmãos, desde o início da igreja, em 1972, o que, meus irmãos, Deus fez no nosso meio foi exatamente isso. Ele nos deu, meus irmãos, uma paixão pelos perdidos. E um amor, meus irmãos, intenso à palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Isto, meus irmãos, impulsionou a igreja a sair para fora, sair das quatro paredes, buscar. As células, meus irmãos, são, lá naquele tempo nós tínhamos os grupos familiares, mas as células ou grupos familiares são um instrumento, meus irmãos, preciosos para buscar, meus irmãos, os perdidos. Tem pessoas que às vezes não aceitam o convite de vir à igreja, mas aceitam o convite de ir a uma reunião em casa de família, onde ele pode tomar alguma coisa no final da reunião, e bater um papo, e falar, meus irmãos, da semana, e falar dos problemas que está enfrentando aqui na cidade. E, meus irmãos, isso é uma forma de acolher a pessoa. Ele se sentindo acolhido, a mensagem do Evangelho vai chegar mais fácil ao seu coração. As tábuas da aliança simbolizavam, meus irmãos, a vontade do Pai, a palavra de Deus entre o povo. Acho que eu fiquei um mês sem pregar, fiquei enferrujado. Enferrujou a garganta. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 2 a 5, eu vou ler só o final. O Senhor escreveu nelas as tábuas que Moisés fez. Escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. Os irmãos se lembram que quando Moisés, ele desceu do monte, que ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, que Deus escreveu com o dedo de Deus. Eram tábuas de pedra, não eram tábuas de madeira. E ele as trouxe, meus irmãos, para baixo e encontrou aquela reunião de idolatria, ou seja, a adoração do bezerro de ouro. Moisés ficou tão indignado que ele jogou no chão e despedaçou aquelas pedras. Depois ele teve que lavrar novas pedras, subir no monte novamente, para que Deus, meus irmãos, desse novamente os 10 mandamentos. Então, essa é a descrição. Em segundo lugar, meus irmãos, por que a família de Abinadab não foi tão abençoada durante os 20 anos em que a arca permaneceu em sua casa? Por que será que Abinadab não foi tão abençoado? A sua família, meus irmãos, eu creio que a sua família não deu a devida importância à presença de Deus em sua casa. Eles tiveram, meus irmãos, apenas uma atitude de religiosidade, ou seja,
cuidar, quem sabe limpar, não deixar empoeirar, guardada, meus irmãos, num canto da sala ou da casa ali de Abinadab. Não deu importância, meus irmãos, ao seu conteúdo, não deu importância à sua origem, não deu importância aos seus significados e os seus efeitos. Isso, meus irmãos, acontece nos nossos dias. Pessoas, meus irmãos, que pararam de orar, falaram, não adianta eu orar. Deus não está me respondendo. Mas tenha certeza de uma coisa, meu irmão, Deus está ouvindo, Ele vai responder no tempo dEle, não é no seu tempo. Nós queremos, meus irmãos, um fast food. Nós queremos, meus irmãos, chegar e está tudo pronto para a gente comer. Eu te dei, ó Senhor, eu te peço que tu me dê um emprego amanhã. Eu saí de casa, eu tenho um emprego. Irmão, não é assim. Deus vai abrir a porta do jeito que Ele quiser. Irmãos, perderam o sentido na reunião de família. Pararam, meus irmãos, de ler a Bíblia. Abandonaram o estudo da Bíblia em conjunto. Ou na escola bíblica, não sei se aqui tem a escola bíblica dominical para os adultos também. Eu vi que as crianças e jovens adolescentes têm. Não participam também da vida de células. Como se, não tenho tempo, chega de igreja, uma vez na semana está bom. E não valorizam, meus irmãos, a comunhão entre os irmãos. Irmãos, isso é o que há de mais precioso. No ano passado, quando aqui estive, eu me lembro que o pastor Miguel fez referência a brasileiros que estão chegando e que precisavam ser acolhidos. Eu achei muito bonita essa atitude, quer dizer, uma igreja acolhedora dos seus compatriotas, ajudando a arrumar, quem sabe, um lugar para ficar, as peças para montar uma casa, quem sabe, um emprego, ajudar a arrumar um emprego. Isso, meus irmãos, é solidariedade, isso é amor. Por isso a importância, meus irmãos, de nós estarmos juntos em comunhão entre os irmãos. Irmãos, às vezes não fazem parte de participar da ceia do Senhor. Irmãos, isso é muito triste. A pessoa fala, eu estava em pecado. Irmãos, a palavra de Deus nos orienta como fazer. Se alguém tem pecado, né, é para confessar, e depois de confessar é para participar. Meus irmãos, esta oportunidade de participar. Por quê? Porque, meus irmãos, é o que há de mais importante para nós nos lembrarmos, é um memorial, lembrarmos da morte de Jesus, que é, meus irmãos, a garantia da nossa salvação, a morte de Jesus e a nossa vida, e a sua ressurreição corporal, meus irmãos, é a garantia da nossa vida eterna com Ele. Por isso, meus irmãos, nós não podemos nos frustrar de participar da mesa do Senhor. A família de Abinadab, meus irmãos, se acostumou com aquele baú velho no canto da sala. E Eleazar, meus irmãos, tinha esse compromisso, quem sabe, todo dia limpar, passar algum tecido lá de algodão ou de pele de ovelha, passar, meus irmãos, limpar a arca. Cuidado, meus irmãos, que nós devemos ter com o espírito de religiosidade. Não é a peça que era importante, mas, meus irmãos, era a presença de Deus que é importante. Irmãos, a família de Abinadab nunca se preocupou em falar com outras pessoas a respeito do tesouro que eles tinham em sua casa, porque, meus irmãos, não lhe deu o devido valor. Estava, meus irmãos, satisfeito com a vida que eles estavam levando. Irmãos, infelizmente, notícia boa, a gente precisa empurrar para ela chegar. Pastor precisa insistir, precisa fazer, pôr no telão, soltar no boletim, fazer força para que a notícia boa. Mas, meus irmãos, fofoca, corre, meus irmãos, que nem fogo. E agora com as redes sociais, meus irmãos, que coisa. Hoje mesmo, abrindo o celular, meus irmãos, quanta coisa que está acontecendo no Brasil. Está certo que muita coisa é o espírito humorístico do brasileiro, né, falando mal da situação que nós estamos enfrentando lá no país. Mas, meus irmãos, nós precisamos fazer força para que a notícia boa, que a salvação, ela chegue aos perdidos. Terceiro lugar, meus irmãos, porque a casa de Obed-edom foi muito abençoada durante os 3 meses em que a arca permaneceu em sua casa. Por que esta foi abençoada? Permaneceu só 3 meses. Na casa de Abinadab permaneceu 20 anos. Irmãos, a família valorizou a presença de Deus em sua casa. Cultuou a Deus.
celebrou a presença de Deus em sua casa. Adorou o Senhor, louvou a presença do Senhor em sua casa. Buscou, meus irmãos, ao Senhor diligentemente. Deu, meus irmãos, o devido valor, a presença de Deus simbolizada naquela arca. Levou, meus irmãos, Abinadab levou seus filhos, a seus filhos o conhecimento do verdadeiro Deus a quem ele servia. Por isso, meus irmãos, Deus abençoou a casa de Abinadab, a sua família e tudo que ele pertencia. Até o gado foi abençoado por causa, meus irmãos, da atitude desse servo de Deus, de Obed-edom. Quarto lugar, meus irmãos, o que tem a ver, meus irmãos, tudo isso de milhares de anos atrás, tem a ver conosco, com a igreja, a primeira igreja batista de brasileiros em Los Angeles. O que tem a ver conosco, meus irmãos? Eu quero dizer que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem estado em nosso lar, em nosso coração continuamente. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Fala, esse ano não li nenhum livro, são 66 livros. Eu quero contar aqui uma história. Acho que minha filha sabe, já ouviu várias vezes. Mas quando eu namorava com a Leila, eu tinha talvez os meus 19, 20 anos, ela tinha os seus 16, mas tinha juízo. Os pais mudaram para Belo Horizonte e levaram a minha namorada. E nós, meus irmãos, naquele tempo, vocês são privilegiados, viu, juventude de hoje. Não tinha telefone na nossa casa. Não tinha celular, isso nem existia. Acho que os cientistas ainda não estavam nem pensando nisso. O exército americano, né, que inventou a internet. O que nos satisfazia, meus irmãos, eram as cartas pelo correio. Eu estava fazendo colegial e às vezes chegava o boy por volta de umas 6 horas da tarde e ele trazia aquele envelope com as cores verde e amarelo, né? E era a carta da Leila, a remetente era a Leila. E aí não dava tempo de eu ler aquela hora. Eu punha dentro do meu fichário escolar, onde tinha o lugar de anotações das matérias, e ia para a escola. Falei, depois eu leio em casa. E às vezes chegava outro dia de manhã e eu não tinha lido ainda. Eu pegava a carta, pegava meu copo, ia para o banheiro, né, lavar o copo, e sentava lá num lugarzinho mais reservado e ia ler a carta. Por quê? Porque se ela me ligasse, às vezes ela podia me ligar, ela ia na companhia telefônica brasileira, lá do centro de Belo Horizonte, onde ela estudava, e às vezes ligava para mim no banco, né, que era o único meio de telefone, e a telefonista me localizava e era a ligação de Belo Horizonte e eu tremia na base. Se eu não tivesse lido a carta, eu ficava muito preocupado. E assim, meus irmãos, eu tinha que ler a carta para saber o que ela disse. Um dia, a Cristina, ela mandou, dentro do envelope, dentro da carta, ela tinha cortado o cabelo e mandou um cachinho dela, um loirinho assim, sabe? Eu peguei aquilo. Parece que eu senti o cheiro dela, assim. Que delícia. Mas o que eu quero dizer para vocês? Irmãos, eram cartas de amor e que eu tinha que ler. Alguém que me amava e que me ama, nós estamos juntos há 52 anos, casados, eu tinha que ler porque era carta de amor. Eu quero dizer para vocês que você tem 66 cartas de amor aqui. 66 cartas de amor. E a pessoa que mandou, ele está esperando que você leia. E está esperando com ansiedade. Você não pode não ter percebido, mas ele já cobrou isso de você quando ele tocou no seu coração essa vontade de ler. Por isso eu quero incentivá-lo a ler a palavra de Deus, a meditar nela, porque quem escreveu,
quem inspirou a sua escrita é alguém que ama profundamente. E ele quer que você saiba o que ele escreveu, deixou para você, dizendo que te ama. Irmãos, que coisa maravilhosa quando nós podemos abrir a palavra de Deus e ouvir Deus falando conosco ao nosso coração. Amados, a palavra de Deus em nosso lar precisa ser, meus irmãos, cultivada, precisa ser lida, amada individualmente, diariamente. Jesus, meus irmãos, é o pão da vida. Será que Ele tem estado presente em nossa vida através da salvação? E nós temos que valorizar a salvação, valorizar mesmo. Porque, meu irmão, nada nós vamos levar desse mundo. Não sei se você já comprou casa aqui na América, mas quero saber de uma coisa. Não vai dar para levar essa casa para o céu. O carro que você comprou não vai poder levar para o céu. Nada, meus irmãos, que nós amealhamos aqui na terra, nós podemos levar para o céu. A única coisa, meus irmãos, é a salvação que vai nos levar para o céu. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a ação do Espírito Santo, simbolizada, meus irmãos, no bordão, na vara de Arão, tem sido uma realidade na nossa vida. Irmãos, participar do corpo de Cristo, a igreja, eu nem sei quanto tempo eu já falei. Participar do corpo de Cristo, a igreja, meus irmãos, implica em aproveitar as oportunidades que a igreja oferece para crescimento espiritual. Irmãos, eu notei aqui vários eventos. Isso não é, meus irmãos, para preencher tempo, não é, para gastar, meus irmãos, com atividades sociais apenas. É para a edificação do corpo de Cristo. Por exemplo, eu ouvi sobre, a irmãzinha falar sobre encontro de casais, sobre estar participando de um jantar. Isso, meus irmãos, é uma comunhão gostosa. Isso é necessário. Os nossos filhos precisam ver que nós nos amamos, que nós temos o nosso tempo a sós e em comunhão com os outros irmãos dos outros casais. Isso é muito importante. Amados, participar de reuniões de oração, participar de grupos de intercessão. Se a igreja promove vigília, venha participar da vigília. Participe da célula, participe do estudo da palavra de Deus, se há escola bíblica. As batalhas de jejum e oração. Nossa igreja, neste dia 31, vai terminar um período de 100 dias de jejum e oração. Logicamente, a pessoa não está jejuando 100 dias. Ele escolheu durante a semana um dia para jejuar, um ou mais. A recomendação é que seja pelo menos um, mas, se possível, mais que um dia, para ele dedicar o jejum e oração pelos assuntos que foram eleitos lá. Orar pela igreja, orar pelo nosso país, orar, meus irmãos, pela família, que, meus irmãos, o mundo está desestruturando a família. Tudo isso, meus irmãos, vamos terminar agora, dia 31, esta batalha de jejum e oração. Participar, meus irmãos, dos cultos da igreja, prestando culto a Deus, celebrando ao Senhor, participar da ceia do Senhor. Irmão, nós precisamos cercar os nossos familiares com a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo na nossa família. Irmãos, é lamentável que muitos, meus irmãos, não dêem importância à realidade da presença de Deus. Irmãos, não é estar na igreja que você vai sentir ou perceber a presença de Deus. É no dia a dia. É no dia a dia. Irmãos, no trabalho, Deus vai com você. Até uma história contada, meus irmãos, é lógico que é uma história criada, de uma pessoa que se converteu e chegou na segunda-feira, ele foi orar e falou: Deus, o senhor fica aqui que eu vou trabalhar. Ele falou: não, eu vou com você. Não, pode deixar eu. Não, eu vou com você. E chegando, meus irmãos, no ônibus, ele começou a falar e ouvir uma piada meia forte, e ele participando, e Deus deu um cutucão nele e falou assim: olha, estou aqui. Eu falei: mas eu falei para o senhor ficar em casa.
Eu falei, não, eu quero participar do seu dia. E depois foi no trabalho, e assim, meus irmãos, o dia inteiro, quando voltou para casa, daí ele foi orar, falou, Senhor, me perdoa. Eu tenho feito isso todos os dias. Eu tenho andado em caminhos que não agradaram ao Senhor. Houve um momento assim de reconciliação. É uma história criada, mas, meus irmãos, que pode nos lembrar que Deus está presente na nossa vida o dia todo e todos os dias. Amém. Não adianta, meus irmãos, reclamar quando a nossa família não está bem. O que nós precisamos buscar, meus irmãos, a razão. Será que nós estamos dando suporte espiritual para a nossa família? Nós precisamos trazer, meus irmãos, a arca do Senhor para dentro da nossa casa e fazer como Obed-Edom, para que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa pessoa. É tempo, meus irmãos, de fazer a coisa certa do modo certo. Honrar, meus irmãos, a presença de Deus. Respeitar, meus irmãos, os valores da palavra de Deus. Vir com essa, meus irmãos, que muitos dizem, mas isso é coisa lá do Velho Testamento. Mas você gosta do Salmo 23, você gosta do Salmo 117, você gosta de vários salmos, estão no Velho Testamento. Não é, meus irmãos, pelo fato de estar no Velho Testamento que não tem valor. É a palavra de Deus. Irmãos, o Velho Testamento está dizendo, Jesus virá. E o Novo Testamento está dizendo, ele veio, ensinou, morreu, ressuscitou e voltou. Meus irmãos, a palavra de Deus precisa estar presente na nossa vida. A arca é a presença de Deus, meus irmãos, em nossa vida, em nossa família, em nosso lar. E eu pergunto, você tem tido fome das coisas de Deus? Jesus é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. E Ele, meus irmãos, quer estar alimentando a cada dia. Ele, meus irmãos, através do Espírito Santo que Ele deixou entre nós, Ele quer nos alimentar com a sua palavra. Irmãos, nós vamos levar a sério a necessidade da presença de Deus em nossa casa, em nossa vida particular, na nossa família. E não sei, mas pode haver entre nós pessoas que ainda não aceitaram, não receberam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. É importante que você pense seriamente nisso e faça a sua decisão. Jesus quer estar presente na sua vida a cada dia. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua presença, Senhor, através da tua palavra, movida, Senhor, pelo Espírito Santo, Senhor, fala o nosso coração. E nós te pedimos que tu abençoes esta igreja, abençoa a sua liderança, abençoa cada membro dessa igreja, para que, ó Deus, possa crescer, ó Senhor, com a presença tua, Senhor, no seu coração, na sua família, ó Deus, a cada dia. Pai, abençoa, Senhor, e move-nos, ó Pai, a fazer, ó Senhor, o que é da tua vontade. Senhor, abençoa o pastor Miguel, a irmã Cristina, os líderes da igreja e todos os demais, ó Senhor, companheiros da liderança, para que, ó Deus, possa conduzir esse povo, Senhor, ó Deus, a conquistar vidas, ó Deus, para o teu reino. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.